Vamos lá. Tudo certo? Então, segunda parte da nossa aula de hoje. Estamos falando sobre o 294 e terminamos a nossa conversa do primeiro momento, chegando mais gente aqui, diferenciando o caráter antecedente do caráter incidental. E você já sabe que só é possível a tutela provisória em caráter antecedente se ela for de urgência. Lindo, lindo, lindo. Muito bem. Vamos seguir. Ah, Bom, aqui nós temos uma circunstância que eu acabo colocando para vocês sobre os requisitos da petição inicial. Só para relembrar algumas coisas, né? O artigo 321, ele tem uma previsão muito importante sobre o preenchimento ou não de alguns requisitos atrelados à petição inicial. O 319 nos diz que o que deve conter a inicial, então ele diz a petição inicial indicará, e nós temos ali as etapas. O 320 vai falar que a petição inicial deve ser apresentada com todos os documentos necessários para a propositura. E aí vem o 321, que trata da emenda, né? Então, olha o artigo 321 ele prevê para nós. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos, irregularidades, blá, 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 ele vai determinar que o autor emende com 15 dias. E aqui nós temos uma grande melhora em relação ao código anterior, porque hoje, se o magistrado entender que é necessário emendar a inicial, ele precisa indicar com precisão o que deve ser corrigido. Não pode mais ser como acontecia antes, né? Em que o juiz dizia o seguinte: emende a inicial. A emenda inicial com base em quê? Só Deus sabe. Emenda inicial. Aí você tinha que acertar o que ele queria dizer com isso, né? Temos uma necessidade de fundamentação, artigo 298. A decisão do juiz que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, seja ela qual for, precisa ser fundamentada. Nós estamos hoje diante de uma regra que já existia, mas que hoje tomou proporções novas, assim, maiores, melhor dizendo, que é a necessidade de fundamentação. Necessidade de fundamentação sobre qualquer decisão judicial que tenha conteúdo decisório. Então, você já sabe o que o juiz faz, né? Então, o juiz ele despacha, profere decisão interlocutória e sentencia. Temos três situações que o juiz pode fazer. Ok, despacho, interlocutória e sentença. Despacho não tem conteúdo decisório. Já decisão interlocutória e sentença, eles possuem conteúdo decisório. Sendo assim, havendo conteúdo decisório, é indispensável a fundamentação. E a fundamentação de verdade. É o que a gente vai chamar de fundamentação analítica, uma fundamentação precisa. Não é pertinente fundamentações genéricas que não atacam necessariamente aquilo que está sendo julgado. Ou, como já aconteceu em alguns casos, de termos decisões judiciais em que haviam opções com um lugar para marca X. E aí eram opções genéricas, concedendo, negando, enfim, e aí ia para o juiz e o juiz marcava X na fundamentação que ele achava mais pertinente. Isso também não é aceito. Tá? É fundamentação específica. A ausência de fundamentação gera nulidade do pronunciamento realizado. Bom, artigo 296, que fala de um requisito importantíssimo, que é, na verdade, o requisito que define a tutela provisória, que é o que a gente vai chamar de provisoriedade, né, ou reversibilidade. O que diz o 296? A tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, né, e ela pode, a qualquer momento, ser revogada ou modificada. Essa provisoriedade, nessa reversibilidade, possibilidade de revogação, a gente pode chamar também de perículo in mora inverso. Nós vamos ver daqui a pouco que quais são os requisitos da tutela provisória de urgência. Quais são os requisitos para a concessão de uma tutela de urgência. Então, nós temos como requisito desse tipo de tutela
Fumus boni iuris, periculum in mora. Vamos ver certinho que é cada um deles, fique tranquilo, não se preocupe com isso agora. Mas nós sempre temos um terceiro requisito, que é um requisito não da de urgência, é um requisito da tutela provisória, do grande gênero, que é a reversibilidade, o que alguns vão chamar de periculum in mora inverso. Certo? Também comentamos sobre isso na aula anterior. 299, só estamos retomando algumas coisas. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa. E temos que fazer essa divisão. Caso esteja com o seu código aberto, anota. Tutela provisória será requerida ao juízo da causa. Essa primeira parte diz respeito à tutela incidental, àquela que for requerida incidentalmente, tá? Durante um processo e tal, ao juízo da causa. E quando antecedente, se for aquela preparatória, né, que vem para preparar o caminho e tal, e sendo antecedente, você já tem que sacar que é só de urgência, porque é só de urgência que pode ser antecedente, lembra disso, ao juízo competente para reconhecer o pedido principal. Então, aqui, jovens, é sempre aquela análise. Eu faço uma análise futura. Então, lembra no caso que eu comentei da faculdade? Vou ingressar com uma medida de urgência para cancelar o protesto. Tá? Isso, mas eu vou ingressar agora só com antecedente, porque eu ainda não tenho todos os documentos. Vou só entrar com o meu pedido de cancelamento do protesto. Ok, então é uma tutela de urgência antecedente, preparatória, anticausa. Ok, perfeito. Onde eu vou propor essa ação? Eu tenho que pensar lá na frente. Bom, a ação realmente completa, né, é uma ação de declaração de inexistência de débito com dano moral. Qual é o juízo competente para julgar essa ação? A ação cheia mesmo, a ação completa. É o juízo da cidade tal, vara civil da cidade tal. Então, é nesse juízo que eu vou propor a minha antecedente. Ok? Então, é muito importante. Sempre que eu tiver uma tutela de urgência antecedente, preparatória, eu vou propor essa tutela preparatória no juízo competente para receber a minha ação completa, que ainda será proposta, que ainda será apresentada. Que é proposta não, né? Que ainda será apresentada é melhor, porque na verdade eu não vou propor uma outra ação. No mesmo processo em que eu fiz a preparatória, eu vou apresentar uma outra inicial. E aí agora é uma inicial efetivamente completa, tá? Então vai ficar tudo no mesmo número, até para não ter custas e tal. Temos uma situação de economia aqui envolvida. Para relembrar, e aqui nós não comentamos também, nós não falamos sobre isso na aula anterior, mas é muito importante a gente relembrar alguns pontos, e eu gosto de retomar alguns conteúdos que são importantes. A gente está falando do lugar onde nós devemos propor a tutela provisória, né? E seja ela incidental ou antecedente. Quando nós falamos em propositura de ação, é inegável ou é impossível nós falarmos de propositura da ação sem prestarmos atenção sobre a competência, porque são as regras de competência que vão nos dizer onde o processo deve ser proposto, certo? Então, para a gente relembrar algo que vocês estudaram lá atrás, nós temos o artigo 42, né? E o artigo 42 diz o seguinte: as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Ok, isso é o primeiro artigo do capítulo de competência do CPC, que vai começar lá a partir do 42, da competência específica. Porque nós temos lá 21 a 25 falando de competência internacional. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Galera, essa é a lógica para nós afirmarmos que a antecedente tem que ser proposta no juízo competente para receber a ação completa. A gente faz essa analogia, porque lembra da regra do acessório segue o principal? Nós aplicamos isso aqui na nossa sistemática processual. Bom, 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função é inderrogável por convenção das partes. As partes não podem
fixar de maneira diversa, né? Aqui nós precisamos relembrar aquela classificação antiga, né, de competência relativa e absoluta. Antiga, mas que é muito importante e despenca. Nós temos 5 critérios de competência, né? Existem 5 critérios fixadores de competência. Então, nós temos a matéria, nós temos a pessoa, o critério funcional, nós temos o valor da causa e temos o território, critério territorial. 5. 3 desses requisitos nós chamamos de competência absoluta, regras de competência absoluta. 2, por óbvio, chamamos regras de competência relativa. Então, faz parte da chamada competência absoluta: matéria, pessoa e critério funcional. Vamos relembrar, porque isso cai muito, né? O que é competência em razão da matéria, pessoa e função? Fique tranquilo, eu sei que eu estou indo com calma, mas é que para mim é importante relembrar essas coisas. Nós temos um semestre um pouco mais tranquilo do que os anteriores, em razão de quantidade de matéria, tá? Então, acaba nos permitindo realizar alguns apontamentos para revisarmos, tá bom? E aí, qualquer coisa, se alguma coisa eu não comentei, mas que você tem dúvida, não lembra direito, manda para mim. Dando um tempinho, eu separo um momento para explicar, para que você realmente consiga caminhar, né, nessa questão processual de uma forma bacana, de uma forma adequada. Beleza? Então, o que é competência fixada em razão da matéria? Dica: matéria é ramo do direito, tá? Então, vara civil julga direito civil, basicamente, sabe? Direito penal é julgado por vara criminal, sabe? Direito do trabalho é julgado pela Justiça do Trabalho, eleitoral, Justiça Eleitoral. Então, nós temos uma organização no nosso judiciário que diz que determinados juízos julgam determinadas matérias. Isso é competência absoluta. Eu não posso propor na vara criminal uma ação de inventário. Não tem sentido. A vara criminal não tem competência em relação à matéria, para receber demandas cíveis, por exemplo. Tá? O que é competência em razão da pessoa? Quando a gente fala pessoa, nós estamos falando do seu do indivíduo que faz parte do processo, né? Da pessoa que compõe o processo, seja como autor, seja como réu. E além disso, nós estamos falando de cargo, né? Falar de competência em razão da pessoa é também falar sobre competência fixada de acordo com o cargo exercido pela pessoa. Então, dica que todo mundo sabe. Toda aquela regra de foro privilegiado é competência em razão da pessoa. Por quê? Porque o processo vai ser enviado para um ou para outro lugar, não mas porque ele é em face de um presidente, porque ele é em face do governador, porque ele é em face de alguém que tem um cargo que faz com que esse processo tenha que ir para um determinado lugar. Então quer dizer que a competência em razão da pessoa ela é sempre atrelada ao foro privilegiado? Não. Vou te dar um exemplo de competência em razão da pessoa que não tem nada a ver com foro privilegiado. Um exemplo que a gente pode comentar é o inciso 1 do artigo 109 da Constituição. O artigo 108 fala da competência dos tribunais regionais federais e o artigo 109 da Constituição fala da competência dos juízes federais. E se eu abro o artigo 109, que vai falar compete aos juízes federais processar e julgar, blá, 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 e vou no inciso 1, ele vai dizer as causas em que figure como parte empresa pública da União. Isso é competência em razão da pessoa. Exemplo, se eu ingresso com uma ação contra o Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, essa ação é na Justiça Comum. Agora, se eu ingresso com a mesma ação, a discussão é a mesma matéria, inclusive a ação é igual, só mudou as partes. Só que é contra a Caixa, que é uma empresa pública federal. O simples fato de ser a Caixa Econômica no polo passivo faz com que o processo tenha que ir para a Justiça Federal, para a vara civil da Justiça Federal. Por quê?
Porque a Caixa, né, é uma pessoa que faz com que haja essa necessidade de levar o processo para um ou para outro lugar. Isso é competência em razão da pessoa. Aliás, eu não sei se para todos isso é simples. Como que eu sei se vai para a justiça estadual ou federal? Com o tempo isso vai ficando mais fácil, mas no início você tem que ler o 108 e 109 da Constituição. A competência da Justiça Federal, do juiz federal, está descrito no 109. E se for Tribunal Regional Federal é 108. Fora disso, Justiça Estadual. Então, isso ajuda a gente, e pode parecer besta o que eu estou falando, para alguns eu espero que eu esteja chovendo no molhado, falando obviedades, mas eu digo por mim. Eu demorei muito para entender isso, porque, honestamente, a minha experiência com o processo civil na faculdade foi péssima. Porque eu tinha um professor que não dava aula. Literalmente não dava aula. Chegava super atrasado e ia embora muito antes de terminar o horário, porque dizia que não tinha conteúdo para trabalhar aquele tempo todo. Consequência, terminou o ano, ele não chegou a dar metade do conteúdo. Aí no ano seguinte foi trocado o professor olhou para a gente e disse assim: nós temos muita matéria, é impossível voltar, vocês têm que correr atrás do prejuízo. E aí? E aí a gente se lasca, né? Então, com o tempo, fui perceber que é extremamente simples essa verificação. É só abrir, né? Mas se ninguém fala isso para a gente, como é que a gente vai adivinhar? Não vai adivinhar, né? Então, fica aí a dica. E o que é essa competência em razão da função? Na verdade, o termo mais adequado para a gente utilizar aqui é competência funcional. Então, essa competência pela função a gente pode chamar de competência funcional, que é o termo mais utilizado. Essa competência funcional, ela é a mais chata de nós verificarmos, porque ela não é tão óbvia, né, para a gente, assim, para a gente perceber. Tecnicamente, para você entender, tecnicamente não, mas assim, de uma maneira mais simples, para que você possa compreender isso, a gente entende como competência funcional aquela atribuída a determinados órgãos, julgadores, né, varas, em que essas varas ou esses órgãos funcionarão, né, para receber essas demandas. O professor ainda está confuso para mim esse negócio de critério funcional. Jovem, se você quiser anotar, nós temos aí alguns exemplos que são tipicamente critério funcional. Primeiro exemplo, competência recursal. O primeiro exemplo que nós temos é competência recursal. Toda competência recursal é funcional. Toda. Porque a competência recursal vai falar para mim, ó, o processo do juizado, se houver recurso, vai para a turma recursal. Pessoal, tá travando o áudio para vocês? Fernanda acabou de mandar aqui. Poxa vida, deve ser a Para mim, internet. tá travando bastante. Eita. O duro é que não apareceu para mim nenhum aviso da internet daqui estar com problema. Aqui não travou, professor. Deve ser algum problema em Apucarana mesmo ainda. Nossa, e eu preciso que vocês me avisem, porque daí é muito ruim o prejuízo. Mas Fernanda e Maria Eduarda, tá travando, mas vocês conseguem me ouvir e entender ou não? É melhor eu falar mais devagar? Só me falem o que é melhor. Eu fazer que eu faço. Para mim tá travando, mas ele volta rapidinho. Eu consigo entender. Se eu falar mais rápido, desculpa, se eu falar mais devagar, fica melhor? Acredito que sim. Tá, tá. Vai me avisando, tá? Vai me Tá. avisando aí. A competência recursal, ela me diz para onde o meu recurso será enviado para ser reanalisado, tá? Então, é pela competência recursal que um processo sai do juizado especial e vai para a turma recursal, em vez de ir para a Câmara Civil. É pela competência recursal que um processo sai da Vara Civil Federal e vai para o Tribunal Regional Federal. E que um processo que sai da Vara Civil Estadual vai para o Tribunal de Justiça. Ou mais, para deixar bem claro como é funcional, no sentido de qual é o lugar que vai funcionar para receber aquele processo. Vocês já devem ter ouvido falar, acho que
que teve uma situação, vocês já devem ter previdenciário, ou devem ter tido, enfim, que tem uma regra na Constituição que a gente vai chamar de competência delegada. O que ela permite, por exemplo? Ela prevê o seguinte: nas comarcas estaduais, tá, em que não se fizer presente a Justiça Federal, essas comarcas estaduais, elas podem receber ações previdenciárias. Porque pela Constituição, pelo artigo 109, demandas previdenciárias, porque eu tenho o INSS, né, no polo, que é uma autarquia federal, demandas previdenciárias devem ser propostas na Justiça Federal. Só que eu não tenho quantidade de Justiça Federal na mesma quantidade de Justiça Estadual. É muito comum comarcas pequenas, as iniciais, não terem Justiça Federal. Você pega Jandaia, você pega Marilândia, Santa Fé, não tem Justiça Federal na cidade. Elas pertencem a um lugar maior. Por exemplo, Santa Fé vai pertencer a Maringá. Jandaia e Marilândia eu não faço ideia de onde pertence. Marilândia provavelmente é Apucarana, não sei. Jandaia realmente não sei. Mas nós temos várias comarcas estaduais que não possuem Justiça Federal. E aí a Constituição, ela faz uma autorização, que é o que a gente vai chamar de competência delegada, em que a pessoa que reside naquela comarca que não tem Justiça Federal, ela pode ingressar com ação previdenciária na Justiça Estadual. Aliás, galera, isso é uma bênção em maneira geral. Por que em maneira geral isso é uma maravilha? Porque os juízes estaduais não gostam de direito previdenciário, por isso que fizeram concurso para a Justiça Estadual. Então, eles não vão ser criteriosos, em regra, como serão os juízes federais. Normalmente, é muito mais fácil um benefício na Justiça Estadual do que na federal. Por conta dessa proximidade com a matéria mesmo, porque o juiz estadual só recebe porque ele é obrigado pela Constituição, então jamais ele decidiria. Mas tá, e aí? Onde que isso tem a ver com a competência funcional? O processo foi julgado, te dou um exemplo que acontece. A Astorga não tem Justiça Federal. Né? Tem um posto avançado, mas o prédio da Justiça Federal mesmo lá não tem. Ingressei com uma ação de benefício previdenciário em Astorga, porque a pessoa mora em Astorga, o que quer se aposentar, por exemplo. Ela foi negada pelo juiz lá da Cível, que é na Cível que ela vai ser proposta. Eu vou recorrer dessa sentença, porque eu não concordo com ela. O meu recurso não vai para o Tribunal de Justiça, mesmo tendo sido proferido por um juiz estadual. Ele vai para o Tribunal Regional Federal, vai lá para Porto Alegre. Por quê? Porque essa competência delegada que a Constituição dá é só em primeiro grau. Em segundo grau, se houver recurso, já vai para o tribunal próprio. Então, a sentença foi proferida pela Justiça Estadual e ela será reanalisada pela Justiça Federal. Competência funcional pura. Então, toda competência recursal, o que a gente também vai chamar de competência derivada, né? Competência recursal também pode ser chamada de competência derivada. Ela é feita, ela é funcional. Ela é uma competência funcional. Uma outra situação que nós temos de competência funcional são as competências dos regimentos internos. Então, os tribunais possuem regimentos internos. Todo tribunal tem o seu regimento interno. Os regimentos internos, eles podem fixar competência. É o que a gente vai chamar de competência regimental. O exemplo mais comum que nós temos hoje de competência por regimento interno. O Paraná, lá na turma recursal é o órgão de recurso dos juizados. Existiam duas turmas cíveis. Existiam dois lugares onde as ações cíveis, os recursos do juizado cível iam, lá em Curitiba. Aí criaram a terceira turma recursal em Curitiba. E essa terceira turma, por regimento, foi criada só para receber os recursos de telefonia. Porque viram que estava tendo muita ação contra TIM, Oi, Vivo, Claro, enfim. Aí criaram a terceira turma recursal só para recursos de telefonia. Isso é competência funcional. Porque ele está dizendo o seguinte,
Processos de telefonia é cível, então não é uma questão de matéria. Onde vai funcionar para julgar isso é a terceira turma. Né? Então, nós temos essas situações verificadas como competência funcional. Outra coisa que a gente observa a competência funcional, a diferença de competência entre vara de família e vara cível. É puramente funcional. Por quê? Porque quando a gente pensa competência pela matéria, matéria é ramo do direito. Direito civil é o ramo do direito mais amplo que nós temos. Direito de família faz parte do direito civil. Faz parte. Então, falar assim, direito de família, não é pela matéria, é pela função. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Inventário sempre tramitou em vara cível. Sempre. Há uns 5 anos atrás, mudaram o regimento aqui no Paraná e determinaram que os inventários passariam a ser julgados pela vara de família. A matéria mudou? Não, continua sendo a mesma coisa, é o mesmo processo. Só mandaram para a vara de família, competência funcional, por conta de um regimento, por conta de uma organização do judiciário. Porque quando a gente pensa em vara de família, vara da infância, apesar que na vara da infância tem a parte penal do ECA, né? Mas vara de família, vara civil, vara da fazenda, é tudo direito civil. Beleza? Então, sendo a competência fixada pela matéria, pela pessoa ou pelo critério funcional, a gente chama ela de absoluta. Agora, se a competência for fixada pelo valor da causa ou pelo território, aí nós chamamos de competência relativa. E diante disso, nós temos o artigo 63 do CPC, que ele vai nos dizer o seguinte: as partes podem modificar a competência em razão do valor do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. O artigo 63, ele fala de uma coisa que é bastante usada em contratos, que é a chamada cláusula de eleição de foro. É muito comum em contratos as partes colocarem lá no final uma previsão assim: para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da presente negociação, elege-se o foro da comarca de tal lugar. E às vezes é uma cidade que não tem nada a ver com a relação ali que está sendo firmada. Só para facilitar. Vamos imaginar que você está firmando um contrato com uma pessoa de Maringá. E aí, por uma questão de ficar no meio termo para todo mundo, vocês escolhem Marialva. Está tudo certo. Isso tem que ser respeitado. Se falar de competência pelo valor da causa ou pelo território, ela é relativa. Quando que é pelo valor da causa? Hoje, a competência pelo valor da causa, ela ficou bastante esvaída, bastante prejudicada, porque restou ao juizado, se a gente for ver. Antes, no código anterior, nós tínhamos 2 procedimentos, né, no CPC, o rito ordinário e o rito sumário. E ali tinha valor da causa influenciando em qual rito era. Hoje não existe mais isso no CPC. Nós temos um rito só no processo de conhecimento, que é o chamado rito comum. Então, hoje nós temos competência no juizado. Juizado até 40 salários mínimos. Quer dizer que se eu tiver uma ação de 10 mil reais, eu vou só para o juizado? Não, eu escolho. Eu posso ir para o juizado ou para a vara civil. Mas o juizado é uma opção. E a vara civil também é. É uma questão de escolha. Né? Acima de 40 salários mínimos, eu posso ir no juizado? Não. O juizado não é mais competente para receber ações acima de 40 salários. Simples assim. O que é competência territorial? A territorial é aquela regra de competência que identifica o foro. E essa é uma dica de ouro. Toda competência territorial, ela nos mostra o foro competente. Foro é lugar, é cidade, é comarca. Aqui, cabe lembrar a diferença entre foro e juízo. Tá? Foro é lugar, é cidade. Juízo é vara, é cartório. Então, vara civil, vara criminal, isso é competência de juízo. Agora, quando a gente fala Apucarana, isso é foro. Arapongas, Astorga, Maringá, Londrina, isso é competência de foro, lugar. Tá? A competência territorial, ela está sempre atrelada a lugar, a cidade, a comarca. Então, onde que a gente tem muita competência territorial? Código de Processo Civil, artigo 46 até o 53.
Ali nós temos entupido regras de competência de foro. Outra dica importante, sempre que você ler um artigo que fala de competência, e ele fala assim, para a ação de blá, 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 é competente o foro do domicílio do réu. Isso é competência territorial. Ele atrelou a competência a foro, ele está falando de competência territorial. Ok? Sendo territorial o valor da causa, ela é relativa. Onde se alega a incompetência? Né? Então, a ação foi proposta em um lugar Professor. e o réu... Oi? O Jonathan aqui. Só para tirar uma dúvida, desculpa a ignorância, mas qual a diferença de comarca e foro, então? Na verdade, não vai ter essa diferença. E não tem que pedir desculpa nenhuma pela pergunta. Imagina. É que a terminologia comarca, Jonathan, ela é utilizada para a justiça estadual. Se você vai para a justiça federal, não é comum utilizar o termo comarca. É que eu gosto de utilizar um monte de sinônimos, sabe? Então, foro, é lugar. Quando eu falo lugar, eu estou me referindo à comarca. E aí, porque assim, comarca é que está acabando, né? Vai derrubar a qualquer momento. Comarca não diz respeito necessariamente a somente uma cidade, né? Mas todos os lugares que são envolvidos e que são competência daquela sede. Então, por exemplo, Astorga não recebe só processos de Astorga, mas recebe de Pitangueiras e de Guaraçu. Eu não sei, Marilândia é comarca, mas eu não sei quais processos, quais cidades Marilândia envolve. Vai derrubar? Jonathan, se você não entendeu, me manda mensagem no privado que eu te respondo. Não, tá? professor, eu entendi sim. Muito obrigado, viu? Imagina. Preciso sair, gente. Tudo de bom. Fiquem com Deus, correndo, porque vão ser derrubados. A gente continua amanhã. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, professor. Obrigado.